O Alexandre de Moraes não consegue andar na rua, porque senão é linchado. O Flávio Bolsonaro não consegue andar na rua, porque senão é engolido de amor pelo povo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Qual foi a última reportagem que você leu, na qual você leu a imprensa perguntando sobre as relações do Lulinha com o careca do INSS? Ou qual foi a última vez que você viu a imprensa questionando o paradeiro do Lulinha? Lulinha continua na Espanha foragido? Ou está em lugar incerto não sabido? Você não sabe porque a imprensa não publica uma puta de uma notícia sobre esse assunto. Sendo que o escândalo do INSS é um escândalo de desvio de recursos públicos, com o careca do INSS supostamente pagando uma mesada ao filho do Lula. E a imprensa não quer saber. Você não verá nenhum jornalista batendo na porta da casa do Lulinha na Espanha e nem a foto da mansão onde ele mora. Vocês entendem? Vocês entendem que é tudo? Quando eu falo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, vocês entendem o que virou o jornalismo? Os caras ocuparam o judiciário, as polícias e a imprensa. E já que os três jogam juntos, eles fazem uma tabelinha, de Pelé e Tostão na Copa de 70. Já que estamos em ritmo de Copa. Então, se tornaram uma engrenagem difamatória. E qual é o problema? O problema é que vários de nós, e principalmente vocês, a audiência do Paulo Figueiredo Show é uma audiência um pouco mais madura, tem menos jovens, nós crescemos acreditando que instituições policiais faziam investigação séria, nós crescemos acreditando que o judiciário tinha o mínimo de critério, nós crescemos achando que você fazer acusações falsas teria consequências, nós crescemos achando que os jornalistas apuravam a matéria, que a imprensa tinha critérios e tentava ser imparcial. Nós crescemos acreditando nisso. E isso é que é o mais triste dessa história. Porque, claro, no curto prazo, essas ações têm um efeito político relevante. O Jair Bolsonaro teria sido muito mais popular e provavelmente teria tido uma vantagem suficiente para se reeleger, mesmo roubado nas eleições de 2022, se não fosse essa sequência difamatória que eu citei aqui no início do programa. E é claro que o caso da Cos prejudicou de fato a campanha do Flávio Bolsonaro. Isso é indiscutível. Mas o efeito no longo prazo é muito mais danoso do que atrapalhar a vida política dos Bolsonaros. Porque o efeito final é o descrédito completo nas instituições que dão sustentação a uma democracia liberal. Essa crença que nós tínhamos, que eu acabo de mencionar, ela está sendo absolutamente corroída. Vocês lembram 10 anos atrás, né? Como os policiais federais eram tidos como heróis, fazia até filme. Polícia Federal, a lei é para todos. Não tem o pôster do filme? Pediu para botar, vocês lembraram, Polícia Federal, a lei é para todos. Hoje em dia, Polícia Federal, a lei é para todos. Porra, você tá de sacanagem, 06. Lembra das séries? O Mecanismo? Série no Netflix. Policial Federal, porra, aparecia o agente Mulder do FBI. Aqui nos Estados Unidos também, o FBI tá em completo descrédito. Eu me lembro quando eu era criança, eu já era adolescente, na verdade, eu adorava assistir Arquivo X. Porra,
o agente Fox Mulder e a Dennis Scully, se vocês não lembram. Você fala assim, cara, o cara é do FBI, meu irmão, o cara do FBI era uma pica, assim, enorme. Agente especial Fox Mulder. O cara apresentava o distintivo, falava assim, hoje o FBI é uma vergonha. A Polícia Federal é uma vergonha. Vocês lembram? 2015, 2016, 2014. Eu me lembro que eu estava no Brasil ainda na época. As pessoas iam para as manifestações e você chegava lá e tinha uma imagem de um juiz, o Sérgio Moro, com uma capa de super-herói, um juiz. O judiciário era a salvação do Brasil. Qual é a situação hoje? Vocês lembram? Se você tem 20 anos atrás, o Joaquim Barbosa, o ministro do STF, puta, o Joaquim Barbosa era o cara. Era o cara. Joaquim Barbosa. Não vale o que tem dentro do reto. Mas puta, o Joaquim Barbosa era um exemplo, né? Não, tem que ser presidente. Joaquim Barbosa é o candidato imbatível para ser presidente. Nossa, Joaquim Barbosa. Lembra do Joaquim Barbosa? Esse era o STF de 20 anos atrás. Como anda o STF hoje? Com a credibilidade recorde. Recorde. Recorde histórico, na verdade. Vejam essa reportagem da Gazeta do Povo. Os números individuais dos ministros mostram que o desgaste deixou de ser difuso. Dias Toffoli aparece com 81% de imagem negativa, com 9% positiva. Gilmar Mendes tem 67% de imagem negativa. Alexandre de Moraes, 59% de negativa. Dino, 58%. Zanin, 55%. Carmen Lúcia, 54%. E Fachin, 53%. André Mendonça é o único com aprovação maior do que a desaprovação. 44% de positivo e 37% de negativo. Foi isso que aconteceu com a credibilidade do nosso Supremo Tribunal Federal. Funcionou o wrap-up smear? Não sei. Funcionou ao contrário, né? Na semana passada, eu já mostrei, por exemplo, o declínio da credibilidade da imprensa. Que se você não está vendo na sua tela, veja que é, de fato, assustador. Curiosamente, as pessoas que então estão nos acusando de atacar e destruir as nossas instituições são justamente aquelas que causam o maior dano às nossas instituições. Né? É a frase atribuída ao Lenin: xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. E funciona? Bom, é discutível. É discutível. O Alexandre de Moraes não consegue andar na rua, porque senão é linchado. O Flávio Bolsonaro não consegue andar na rua, porque senão é engolido de amor pelo povo. Vejam a imagem do Flávio Bolsonaro, por exemplo, na Marcha para a Família. Na Marcha para Jesus. Jesus ia gostar da Marcha para a Família também. Na Marcha para Jesus. Bota aí pra gente, Gabriel. Eu sei que estava um pouquinho depois no roteiro, eu passei à frente. Será que o Alexandre de Moraes consegue andar assim? Será que o Gilmar Mendes consegue andar assim? Que Deus me livre, sim. Eu também fiquei tão preocupado com você, quanto vocês, e também voltei a falar com o Flávio e com a equipe de segurança sobre isso, sobre o perigo dessa imagem. Mas eu pergunto, será que toda essa difamação está surtindo efeito? Imaginem o tamanho da frustração da mídia ao empreender um esforço dessa magnitude de difamação contra o Flávio Bolsonaro e ter pesquisa após pesquisa que considera o Bolsonaro inocente
É pior. É pior. Vejam essa última pesquisa publicada agora no final de semana pelo Poder Data. 48% dos que dizem saber sobre o caso Master culpam não Flávio Bolsonaro, Lula. Culpam o governo Lula. Tá na CNN. Mas vocês imaginem vocês serem da imprensa, vocês utilizarem todo o seu poder, todo o seu aparato, e no final das contas a população achar justamente que o cara que vocês estão tentando proteger é culpado no lugar do cara que vocês estão tentando difamar. Quem está saindo mais arranhado e destruído depois disso? Esse é o reflexo da perda de credibilidade das nossas instituições. É o que eu digo sobre o Abraham Lincoln, né? A frase atribuída a ele: você pode enganar algumas pessoas por todo o tempo ou todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Cedo ou tarde, você vai passando cheque sem fundo, a sua credibilidade vai diminuindo. E a efetividade dessa estratégia de difamação circular, wrap-up smear, também vai diminuindo. Qual o problema dessa história? O problema dessa história é que no final ninguém acredita em instituição nenhuma. O que talvez seja o plano desde o início. Lembrem-se, a ideia do Karl Marx é que todas essas instituições fazem parte da superestrutura protegendo a infraestrutura. E que a revolução só poderia acontecer quando toda a superestrutura fosse destruída. Eu não sei se intencionalmente ou inconscientemente o que os atos dessa imprensa mainstream, das forças policiais e do nosso judiciário estão produzindo são a completa destruição da estrutura social e das instituições. O sonho, em última instância, do Karl Marx. Pontualmente, qual será o efeito dessa difamação do Dark Horse? A gente ainda não sabe. Mas a gente tem algumas pistas. Eu vou dizer para vocês que a Atlas Intel tem um tracking que acompanha os candidatos. Esse tracking não é divulgado, mas eu consultei algumas pessoas que têm acesso a esse tracking. E já na sexta-feira, o tracking apontava o Flávio Bolsonaro numa posição praticamente idêntica à que ele estava antes da divulgação dos diálogos do Dark Horse. E sim, eu sei, pesquisa Atlas é o mesmo instituto que agora o Nunes Marques mandou retirar uma pesquisa de circulação. Eu tenho dúvidas se essa foi uma estratégia correta da campanha. Não dá para a verdade voltar para dentro do fato. Sim, é problemático a pesquisa fazer, mesmo que depois no questionário colocar para as pessoas ouvirem o áudio, mas tem tantas outras formas de manipular a pesquisa. Hoje saiu uma nova, divulgada pelo GERP, mostrando Flávio Bolsonaro à frente do Lula. No primeiro turno com 35% e no segundo turno com 44,7%. E sim, vocês devem tratar o GERP com um certo grau de ceticismo, porque não é um instituto com muita confiança, não é um instituto tão conhecido. Eles, inclusive, previram que o Bolsonaro diziam que o Bolsonaro estava na frente em 2022, previram que ele venceria, e quem sabe ele tenha vencido na prática, mas ainda assim, eu trouxe aqui a pesquisa porque nessa semana nós teremos, por exemplo, a pesquisa da Quest. E eu não considero o Quest melhor do que o GERP. O Quest é o instituto oficial da Globo, que o fundo da Genial, administrando lá, já falamos tanto sobre isso aqui, até com ligação talvez com o PCC, era quem patrocinava as pesquisas. E certamente a pesquisa Quest vem ruim, vai tentar dizer que a campanha do Flávio está mal, etc. Porque, afinal, os institutos de pesquisa
têm um papel fundamental e são, sim, cúmplices frequentes nessa campanha difamatória. A gente sabe disso. No final das contas, você olha para as ruas, né, e vê o Flávio Bolsonaro daquele jeito na Marcha para Jesus. Alexandre de Moraes poderia estar ali? Gilmar Mendes poderia estar ali? O Lula poderia estar ali? Aliás, segundo relatos, o Lula não foi à Marcha para Jesus, não só porque ele tinha um certo receio de se queimar e virar cinzas, mas também porque, acima de tudo, ele tinha o receio de ser vaiado. O Bessias não quis nem citar o nome dele no discurso justamente para não ser vaiado. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.